Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, naquele tempo, quando Jesus chegou à outra margem do lago, na região dos Gadarenos, vieram ao seu encontro 2 homens possuídos pelo demônio, saindo dos túmulos. Eram tão violentos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles então gritaram: "O que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu viestes aqui para nos atormentar antes do tempo?" Ora, a certa distância deles estava passando uma grande manada de porcos. Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsas, manda-nos para a manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos, e logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas. Os homens que guardavam os porcos fugiram e, indo até a cidade, contaram tudo, inclusive o caso dos possuídos pelo demônio. Então a cidade toda saiu ao encontro de Jesus. Quando o viram, pediram-lhe que se retirasse da região deles. Palavra da salvação. Bom dia, graça e paz. Então hoje 29 de junho, quarta-feira, na liturgia diz que é o formulário do 13º domingo do tempo comum, 13ª semana do tempo comum, né? Mas hoje, 29 de junho, é São Pedro. A liturgia da Igreja para o Brasil transferiu a festa litúrgica para o domingo seguinte, quando o 29 não cai no domingo. Então, no Brasil, celebraremos no domingo próximo. Na nossa diocese, aqui na Bahia, Teixeira de Freitas, hoje é dia do padroeiro, São Pedro. Por isso eu vou trocar a estola verde, que aqui na liturgia para o Brasil está tempo comum, mas para a nossa diocese Teixeira de Freitas, Caravela, sul da Bahia, é dia de São Pedro, que é o padroeiro da nossa diocese, que foi mártir. Então permita-me trocar de estola, que é o símbolo do poder sacerdotal. Agora eu vou colocar a estola vermelha, que é símbolo dos mártires, que hoje para nós, Teixeira de Freitas, Caravelas, e para o mundo é São Pedro, exceto no Brasil, por não ser feriado, para possibilitar que todos participem como católicos. Então a CNBB, com autorização da Congregação para o Culto Divino e Sacramentos, jogou para o domingo. Mas hoje então é feriado em muitos lugares, dia de São Pedro, padroeiro das viúvas, dos pescadores, e é feriado aqui em Teixeira de Freitas, a nossa diocese. Então hoje é solenidade para nós. O Evangelho, eu vou ficar com o Evangelho de hoje, né? Mas o Evangelho de Pedro, nós sabemos, né? Jesus pede a Pedro, Jesus confia a Pedro a chave. Que dizes que será o Evangelho, né? Do dia de São Pedro. Que dizes quem sou eu? Um diz que é João Batista, outro diz que é Elias, Jeremias, ou até um dos profetas antigos que, né, se reencarnou, e etc, etc, etc. E vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro responde, né? Todos dão resposta fora, e Pedro responde: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Aí Jesus confia a Pedro a chave, né? O ministério petrino. Tu és Pedro, quer dizer pedra, sobre essa pedra construirei minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Então, no dia de São Pedro, o evangelho que se reflete é esse. Mas o evangelho de hoje, na liturgia comum do Brasil, é o evangelho de Mateus 8, 28 a 34. Jesus, o que ele fala? Jesus, ele enfrenta o quê? Enfrenta o quê? Uma legião do demônio. Eles então gritaram: "Que tens a ver conosco, Filho de Deus? Tu vieste aqui para nos atormentar antes do tempo?" Então Jesus ordena e o demônio sai, né? Os demônios suplicavam-lhe: "Se nos expulsa, manda-nos para uma manada de porcos." Jesus disse: "Ide." Os demônios saíram e foram para os porcos. E logo toda a manada atirou-se monte abaixo para dentro do mar, afogando-se nas águas.
Então, meus irmãos, Jesus é esse que tem o poder de expulsar o mal. O demônio reconhece o poder de Jesus. O demônio sabe quem é Jesus. Então ele ordena e o demônio, aquela legião, sai daquele homem e vai e se precipita no mar, né? Então, com aquele acontecimento, toda a cidade foi ao encontro de Jesus, né? Quem é esse homem? Então hoje, nós, na nossa realidade, nós devemos sempre invocar a presença de Jesus. Não é que nós vamos encontrar o demônio por aí, mas o demônio hoje ele é mais sutil. Ele não se manifesta numa possessão normalmente, mas o demônio hoje ele é muito disfarçado, travestido, né? O demônio ele é um travesti, assim, no sentido de que ele tem várias formas de se manifestar, né? Então se traveste na droga, né? Na prostituição, né? No desarranjo familiar, na corrupção, nas fraquezas nossas. Então o demônio ele não vê o que nós pensamos, ele não tem poder para isso. Só Deus que sabe o que nós pensamos, porque foi Deus quem nos criou. Mas o demônio ele é um observador, ele nos observa noite e dia, e ele já viu, né, a gente ser fraco em alguma coisa e de modo intenso, constante. Então o demônio ele sabe, porque ele já viu nós em situações onde a gente foi escravo do pecado. E aí ele se aproveita, né, do nosso ponto fraco e pode proporcionar momentos, situações para a gente cair na tentação dele. Por isso que a gente reza no Pai Nosso: não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, Senhor. Então o demônio, a missão dele, o trabalho do demônio é tentar. Dia e noite e dia ele tenta os filhos de Deus. Então por isso nós devemos, Jesus nos recomenda: orai e vigiai para não cair em tentação. Não basta orar, mas tem que vigiar. Não basta só vigiar, tem que orar. Então que toda a força do mal que ousa vir em direção a você seja exorcizado pela sua maneira de viver o Evangelho, de viver a sua fé. Se você é uma pessoa de oração temente a Deus, o demônio também vai te temer, como temeu a presença de Jesus. Sabemos quem tu és. Então o demônio ele sabe se uma alma é temente, é fiel a Deus. Deus abençoe você, as viúvas, os pescadores. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.